O tema da mensagem é: errei, pequei, fracassei, caí. E agora? Eu não sei, até nem fui pesquisar, eu só fui colocando, Deus colocando no meu coração. Se daqui a pouco não está meio que sinônimos, mas é isso. O tema da mensagem é: errei, pequei, fracassei, caí. E agora? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Na versão revista e atualizada diz: assim, aquele que pensa está em pé, olhe, não caia. Se você pensa, se você acredita que está em pé, cuide, vigie para não cair. Mas a pergunta é: e se eu cair? Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações. Tu tem a hora, o dia e o momento de falar conosco. Fala a este coração. Usa teu cérebro. Que alguns que caíram, ou pecaram, ou fracassaram, erraram, muitas vezes bate o desespero, um desejo de que tudo fosse diferente. Mas o que é diferente mesmo é que a tua palavra é que faz a diferença. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto, ele é um alerta do apóstolo Paulo. Hoje, também não é coincidência, eu gosto de preparar a ministração, a palavra, coloco fone de ouvido e coloco na internet algum álbum. Normalmente eu escolho, já falei outras vezes, escolho um álbum de músicas cristãs, só instrumentais. Mas hoje na hora que eu coloquei, apareceu um álbum de músicas antigas. Eu tinha ouvido um pouco, mas não quis ouvir não. Assim, não me atraiu. Aí eu passei mais na frente e vi que tinha um álbum, canções, tal. Era de um pastor, foi postado agora no mês de junho desse ano. As canções, as melhores canções do pastor fulano. Ele já está idoso. Pela aparência do pastor da igreja, deve ser filho dele. Este homem foi um grande homem, um grande evangelista, um grande ícone no mundo todo, não só no seu país. E ele, no auge, ele foi surpreendido na divulgação do seu pecado. Foi divulgado nas televisões do mundo todo. E hoje eu vou ouvir quem? Este homem, já idoso, lá na igreja dele, tocando o seu piano, um coral, a igreja cantando, um coral lindo cantando. E a palavra, já tinha essa palavra esboçada, eu já tinha os tópicos, já tinha o texto, só faltava terminar. Eu olhei para aquela imagem, aquele vídeo, e ouvindo as canções,
lindas canções. A igreja chorava, pessoas louvou chorando, adorando ao Senhor. E eu me lembrei de dois fatos. Quando ele veio no Brasil, ele foi num estádio. Primeira vez que ele veio no Brasil, o estádio comportava pessoas sentadas, colocadas no gramado. Aproximadamente tinha 120 mil pessoas, de 100 a 120 mil pessoas. Após a queda dele, o erro dele, o pecado dele, o fracasso dele, e que, bom se explique, ele confessa o seu pecado, ele chama a esposa e os filhos na igreja dele e pede perdão. A esposa perdoa, os filhos na época eram juniores, perdoam, se abraçam com ele, e a igreja dele perdoa também. Mas ele veio a segunda vez no Brasil, mais de uma década, muito mais depois, que ele veio a primeira, uns 20 anos depois, e não tinha nem 30 mil pessoas, e uma igreja que organizou a vinda dele, ela arrebanhou o que pôde, a própria igreja, mas não conseguiu. Por que eu estou falando disso? Porque nós somos muitas vezes implacáveis com o erro das pessoas. Nós somos muitas vezes terríveis em apontar o erro, em julgar o próximo e em condená-lo, e pior, em executarmos a sentença sobre a pessoa. Se eu citar o nome de um apóstolo aqui na Bíblia e perguntar do que você lembra dele, você vai dizer para mim só uma coisa: você lembra dele. Se eu falar para você o nome Tomé, você vai lembrar que Tomé expulsou demônios? Você vai lembrar que Tomé dividiu ou espalhou os cestos com pão e peixe? Você vai lembrar que Tomé é uma das colunas da Nova Jerusalém, que nós vamos morar lá? A Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem 12 colunas no seu muro, no seu derredor. Cada coluna é o nome de um apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, uma das colunas vai estar lá o nome Tomé. Mas se nós falamos o nome Tomé, só lembramos que ele duvidou da ressurreição de Jesus. Nós somos implacáveis. As pessoas são implacáveis. E o tema é isso: olha, se eu errei, se eu pequei, se eu fracassei, se eu caí, o que vai acontecer comigo agora? E eu ouvi aquele homem de Deus cantando, tocando, adorando o Senhor na igreja, já um idoso, ele deve ter hoje mais de 80 anos. E a igreja lotada, a igreja cheia. Queridos, nós temos a obrigação de cuidar, de ter cuidado. O versículo diz: aquele que está em pé, está firme, tenha todo cuidado para não cair. Porque, observe uma criança, um bebê. Eu sei que as mães que estão aqui, e vários bebês também estão nascendo, e os que já têm bebê, e os que já estão grandes, vão lembrar disso. Nós que somos pais, não queremos que o filho se machuque. Mas se você não deixar seu filho andar, e consequentemente, quando um bebê, um menino de 1 ano, 11 meses, 10 anos, ou 10 meses, desculpa, 11, 1 ano e 1 mês, 1 ano e pouco, quando está aprendendo a andar, inevitavelmente vai andar e vai o quê? Vai cair. Em outras palavras, vai se esborrachar no chão, vai acertar o nariz no chão. Corre o pai, corre a mãe. Não adianta você super proteger, porque ele precisa cair até para aprender a levantar.
Mas nós não queremos, ninguém quer que o filho caia. Por quê? Porque machuca, porque fere, porque arranha. Tem adultos hoje com marcas, com cicatrizes no corpo, decorrente de um momento da infância que vacilou. E a pergunta é: o que fazer? A história dos grandes homens de Deus na Bíblia é uma história que contempla a queda. Os homens de Deus na Bíblia também caíram, também pecaram, também fracassaram, também erraram. E eu trouxe para você aqui alguns exemplos. Davi não só pecou, ele pecou e ele manchou o seu ministério, o seu chamado, o seu reino. Mas, queridos, Davi continuou como rei. Diga amém. Continue com a unção que Deus te deu. Não se agarre no pecado, no erro. Se agarre em Deus. Nós esquecemos que o Senhor, Ele é o quê? Misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós falamos, nós cantamos, nós profetizamos, nós rebuscamos lá em Lamentações e declaramos: as suas misericórdias não têm fim. Jesus disse para os homens: vocês precisam aprender o que é ter misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. E Davi, ele foi um homem que caiu, mas ele não ficou com a cara na lama, enterrado na lama. Ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E a palavra para isso é restauração. Se você peca, Deus quer te restaurar. A palavra é restauração. Não podemos nos orgulhar de não pecar, porque tendemos um dia a cair, a falhar também. Aquele que está em pé, tenha cuidado para não cair, diz a palavra. Vigie. Mas o problema é: e se cair? Eu pergunto a você, e essa noite eu quero que você medite sobre isso. A Bíblia diz que Davi, segundo Samuel capítulo 11, diz que Davi ficou onde ele não devia ficar, em casa, quando ele devia estar na guerra. Ele ocupou o coração dele com o pecado. Ele devia ter ocupado o coração dele com a tarefa que ele tinha, que era guerreiro. Ele começou o ministério dele na guerra, e ele tinha que terminar o ministério dele na guerra. Mas ele ficou em casa. Se você sai da posição, você tende a cair, a fracassar, a pecar. Se você se afasta do plano original de Deus para a sua vida, a sua tendência é ser usurpado nisso aí. É usurpar o plano de Deus, perder a visão. Mas acontece que Davi caindo, lá em 2 Samuel também no capítulo 12, Deus manda um profeta repreendê-lo. Ele é repreendido, ele se arrepende e ele pede perdão a Deus. E a palavra do profeta é tão simples que diz assim: Deus te perdoou. Posso ouvir um amém? Sabe, irmãos, nós carregamos o nosso coração de tantas coisas,
que numa situação como a de Davi, nós queremos dizer assim: Deus te condenou. Mas não foi isso. Quando ele diz para o profeta: eu pequei, ele escreve o Salmo 51 e diz: contra ti somente pequei, só contra ti. Deus, eu errei contigo, eu falhei ao vitimar pessoas, destruir casas, famílias, mas o meu erro foi contigo. Deus, me perdoa. E o profeta diz: Deus te perdoou. E ele no Salmo 51 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, não tire de mim o teu espírito. O que fazer quando se cai? Levantar na presença de Deus, se humilhar na presença dele para que ele te levante. Talvez a coisa mais estranha para os homens, quando chegaram com aquela mulher nos pés de Jesus e lançaram diante de Jesus o pecado da mulher, e queriam que Jesus, segundo a lei, apedrejasse, ou autorizasse, ou fosse conivente, ou colaborasse com o apedrejamento. Jesus então disse: vamos fazer isso, mas vamos seguir um critério para a gente apedrejar essa mulher. O critério é mãos limpas, coração limpo. Pode começar. Arrocha o dói quem não tem pecado, o coração está limpo, a vida está limpa, não errou, não fracassou, não pecou, não caiu. Você pode largar a pedra que quiser nela. E eles recuam. E Jesus então, ao levantar os olhos e perceber que a mulher está só, disse: cadê seus acusadores? Cadê os que vieram aqui te sentenciar de morte? Mestre, todos foram embora. Começou pelos mais velhos. E ele disse: eu também não te condeno. Essa palavra é forte, querido, porque está ali o que pode condenar, e ele disse: eu não te condeno. Está ali o que pode jogar pedra, mas eu não te jogo pedra. Está ali o que pode te destruir, mas ele não veio para destruir, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então ele disse para a mulher: vá e não peque mais, eu estou te dando uma chance de vida. O nome disso é restauração. Meu irmão, no seu coração, diga: Deus quer restaurar a minha vida. Diga de novo: Deus quer restaurar a minha vida. Diga assim: nunca destruir. Amém? O segundo exemplo que eu trouxe para você, de homens de Deus e homens da Bíblia, é um exemplo clássico. E eu trouxe aqui forçando a barra mesmo, forçando a situação para entrar na ministração. Por quê? Porque eu tenho que forçar. Você vai entender por que eu tive que forçar. Porque eu estou falando de um homem que eu diria para você que ele é o top do Evangelho. Pedro. Por que eu digo que ele é o top? Porque, irmão, ele está em todas. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia e comece a ler o Evangelho. Você vai encontrar Pedro em todas. Início do Evangelho. O primeiro discípulo não é ele, é o irmão dele, mas chama. Quem é o terceiro e o quarto? Um dos próximos a ser chamado para ser discípulo, para ser convidado para seguir Jesus é Pedro. Pedro já chega logo no início. Jesus está formando o ministério, formando os discípulos. André chega, é irmão de Pedro, começa a seguir Jesus, vai lá atrás de Pedro. Pedro, vamos lá. E Jesus já começa com ele fazendo algo diferente. Tu és Simão, né? O nome dele, tu és Simão, mas teu nome, tu vai se chamar agora Cefas, Pedro. Começa com ele diferente. É Pedro que em todo momento aparece, irmãos, lá em João no capítulo 6, quando os discípulos são convidados a saírem da igreja. Os discípulos são convidados a educadamente por Jesus: vaza. Porque ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, ou seja, quem não tiver parte comigo, não tivesse nas minhas entranhas,
Não tem parte comigo. A Bíblia diz que um monte de gente começou com aquele discurso, achando duro, começou a deixar Jesus. Centenas de pessoas começaram a se afastar, e Jesus na boa. Porque você não é chamado para seguir Jesus à força. Você não é chamado para seguir Jesus para ganhar bolinho, docinho. Você é chamado para seguir Jesus para comer o pão da vida e beber a água da vida. Você é chamado para seguir Jesus porque você o ama. E não o contrário, porque Ele te ama. Você é chamado para amá-lo, porque Ele já te ama e Ele já provou. E aí Ele olha para os discípulos e diz: vocês também não querem ir, não? Eu amo esse texto, porque ele fala para os discípulos que estão ali, os 12. Se vocês quiserem aproveitar, a onda é essa. A onda é essa. E quem é que fala? Pedro. Quem está na frente? Pedro. Pedro aqui se torna o porta-voz do discípulo e diz: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus pergunta para os discípulos, lá em Mateus, no capítulo 16, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? O que eles dizem por aí que é o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é Elias, outros dizem aí. O povo está falando um monte de coisa do Senhor aí para fora. Aí Jesus agora tira o foco de fora, traz para dentro, chama os discípulos assim: vocês, o que vocês dizem que é o Filho do Homem? E aí Pedro toma a palavra, toma a dianteira, em nome dos discípulos, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, querido? E aí Jesus vai dar uma palavra abençoada para ele, diz: tu também és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Tu és pedra, Cefas. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Você é uma parte, você é uma coluna dessa igreja. Mas na frente, Jesus está ali, os discípulos, manda os discípulos seguirem no barco, eles seguem, chega no meio lá do lago de Genezaré, do mar de Tiberíades, do mar da Galileia, lá no meio, os discípulos nem vão para frente, tomados por uma tempestade, naquela loucura. Jesus lá em cima do monte orando, e Jesus de cima do monte observa que os discípulos estão naquele, nordestinamente falando, naquele aperreio, e Jesus olhando: eu vou ajudar meus filhos, né? Desce e começa a andar por cima das águas, e vai andando tranquilamente, como se estivesse em terra boa, em terra firme. Jesus andando por cima da água, vai. A Bíblia diz que ele já estava a ponto de passar, que é o barco. Ele já estava a ponto de passar na frente do barco, e os discípulos estavam desesperados, aquele vulto andando ali, aquela pessoa andando no meio do mar. Como é que se explica? Eles tenham calma, sou eu. Quem é que fala? Pedro. Se for o Senhor, me mande ir até o Senhor. Quem é que fala? Pedro. E o que é que Jesus disse? Sou eu, venha. E quem é o único homem fora Jesus que andou por acima das águas? Pedro. Mas o que é que nós lembramos de Pedro? Que na hora que Jesus está sendo interrogado, na hora que Jesus está sendo preso, e que havia sido alertado por Jesus, que disse: eu vou contigo até a morte. E Jesus disse: tu não vai não, Pedro, porque antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Negou uma. Aí você fala assim: eu já tinha me tocado na primeira. Será, irmão? Será se você já se tocou na primeira vez que Jesus falou para você: não entra nesse negócio, não entra nisso aí, não se mete com essa pessoa? 2. Não, você vai quebrar na emenda, vai ficar pior do que a 8ª. 2. Aí vai a terceira e faz. Na terceira vez ele negou Jesus 3 vezes. O que a gente lembra? Que Pedro negou Jesus. Mas se nós formos aí em João capítulo 21, verso 15, essa segunda coisa que eu quero falar para você é o seguinte: você não perdeu sua importância. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você não perdeu a sua importância. Se não tiver ninguém do seu lado, diga assim: eu não perdi minha importância.
Você sabe que é a coisa mais terrível que existe na vida da gente? É quando nós nos sentimos nada. Quando você não se sente nada, não é importante para a família, não é importante para a igreja, não é importante para os colegas de trabalho, não é importante para a empresa onde trabalha, não é importante para você, se sente um zero. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: para Jesus, você não perdeu sua importância. Pedro nega Jesus, mas Jesus não nega Pedro. Entenda isso. Jesus não nega Pedro. Pedro errou, ele fracassou, mas Jesus mudou aquela história. E aí em João capítulo 21, a partir do verso 15 e os versos seguintes, diz assim: depois de comerem, veja que Jesus já tinha operado o milagre dos peixes, já tinha preparado a mesa, um local, com pão e peixe. Agora Jesus estava fazendo o que era mais importante, porque para Jesus, querido, multiplicar pão e multiplicar peixe não é nada. Qual é a tua necessidade? Pão ou peixe? Para Jesus isso não é nada. Tão simples para o Senhor. Mas curar teu coração, transformar a tua vida, para Jesus é tudo. Ele não é o Senhor que veio aqui para encher teu bolso de pão e peixe. Ele é o Senhor que veio aqui para encher o teu coração de paz e de alegria, de salvação. Então, depois de comerem, porque saciou a fome, a necessidade daqueles homens que passaram já uma noite ali pescando e nada, Jesus perguntou a Simão Pedro: olha só, vem cá Pedro, vamos resolver o teu problema. Você imagina o coração de Pedro: eu errei, eu não presto, eu sou pior do que um dos piores desviados. Eu neguei meu próprio Jesus, a quem eu amo. Eu não mereço estar comendo esse peixe, comendo esse pão na mesa com ele mais, eu não mereço. E ele tanto pensava assim, que a Bíblia diz que quando Jesus mandou o anjo avisar o discípulo para ir para Galiléia, disse assim: diga, o Senhor mandou dizer para vocês que vão para a Galiléia, e diga a Pedro que vá. O recado para Pedro foi especial. Aí, querido, alguns que estão ouvindo essa palavra vão dizer assim: se ele tivesse feito isso comigo, eu já tinha morrido logo. Mas Jesus, ele cuida do teu coraçãozinho para tu não ter um treco, e tu vai. Mas você recebe um recado de Jesus assim: fulano, ele não fala não, ele fala assim: ó, vocês aí vão lá para Galiléia, que ele quer conversar com vocês. E você, Pedro, não deixe de ir não. Ele mandou especificamente: vocês todos vão. E você, Pedro, vá. Quando você ouve o nome, não já treme? É ou não é? Na escola, na faculdade, fulano de tal, foi o que eu fiz. Irmão, não é assim, parece vir uma paranoia na vida da gente, não. Fulano de tal, foi o que eu fiz. Se é na empresa, você é demitido. Fiz alguma coisa. Aí imagine, os discípulos, Jesus disse para vocês irem para Galiléia, e Pedro, vá. Eita, os outros devem ter dito: Pedro, tu te prepara. O caldo vai ferver. Olha, Pedro, o negócio vai pegar. Imagine Pedro. Terminou de comer, Jesus disse: Pedro, olha a pergunta de Jesus: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sabe o que Jesus inicia aqui? Uma transformação, uma cura, uma modificação no relacionamento com Pedro.
E é isso que Ele está fazendo com você nessa noite. Você não está percebendo, mas Ele está tratando contigo. Ele está tratando com o teu coração. Se Jesus não tivesse mandado Pedro ir, ele não teria ido. E se Jesus não tivesse tratado em particular com Pedro sobre o problema dele, ele não teria sido tratado, não teria sido curado. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro agora para com a terceira pergunta de Jesus. E ele agora reflete que aquele que pergunta não é uma pessoa comum. Talvez na primeira e na segunda vez que Jesus pergunta para Pedro se tu me amas, começa com tu me amas mais do que os outros. Tu me amas? Na segunda vez, você me ama? Pedro responde no impulso natural que ele tinha, de responder, de falar e de dizer. Mas na terceira vez era impossível ele responder automaticamente. Passou um filme na mente de Pedro e ele disse assim. Pedro ficou, na tradução de magoado, mas ficou triste por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E a resposta dele foi de alguém que identificava o interlocutor dele. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Agora a resposta de Pedro é que faz a diferença, porque a palavra de Jesus é a mesma: cuide das minhas ovelhas. Se você não sabe com o Jesus que você se relaciona, você não se relaciona com Ele. Se você é um crente, Maria vai com as outras, como diz o ditado popular, você não se relaciona com Ele, você não sabe quem é Jesus. Se você é aquele que se manda marchar para a direita, você vai, marcha para a esquerda, você vai, marcha para frente, marcha para trás, e você vai, você não sabe, por que tu está indo para isso aí? Me mandaram. Pedro, tu me amas? Na terceira vez ele olha para Jesus, ele sabia agora com quem estava falando, ele sabia com quem estava tratando, e ele sabia que Jesus conhecia o coração dele, que falhou, que negou, que fracassou, mas que ao mesmo tempo Jesus sabia que aquele homem que tinha negado 3 vezes, que o tinha negado 3 vezes, também o amava. Então o que Jesus queria dizer para Pedro: Pedro, você me ama sim, e precisa fazer a obra que eu coloquei para a sua mão, e precisa continuar na obra que eu coloquei sobre você. Não vai viver sobre essa acusação de ter me negado, vai viver sobre essa bênção de ser meu apóstolo e de cuidar das minhas ovelhas. Você não pode carregar na sua vida a acusação, porque o acusador é o diabo. Você tem que carregar na sua vida o perdão, porque Jesus é o teu perdoador. Você não foi chamado para ficar sendo acusado de negação. Olha bem, quem vai pregar nessa noite, o pastor Negão. Não é negão, é negão que nega. Quem é que vai pegar nessa noite? Aquele que negou Jesus 3 vezes, aleluia. O irmão já olha desconfiado. Por que eu mencionei essa história desse homem de Deus que veio no Brasil numa época, e depois que caiu, ele veio no Brasil em outra época, e o estádio que ele foi o mesmo, e tinha menos de 30% do que tinha na primeira vez.
Porque nós carregamos a acusação sobre as pessoas. E nós precisamos carregar perdão, misericórdia e bênção sobre elas. Amém? O terceiro exemplo que eu trago nessa noite sobre cair, pequei, fracassei, errei. É um exemplo triste da Bíblia. A Bíblia diz que 2 homens de Deus, também chamados de apóstolos, são basicamente os 2 únicos apóstolos fora dos 12. Quem são eles? Quem? Paulo e Barnabé. São os homens que abrem as portas do Evangelho para o Ocidente. Fazem viagens missionárias maravilhosas. Abrem igrejas, chegam no lugar onde ninguém sabia que Jesus existia. E eles começam a pregar de Jesus. E formam uma igreja ali. Eles são perseguidos. Vão para outro lugar e assim vai. Voltam a fazer outra viagem missionária. Mas a Bíblia diz que ao fazer uma outra viagem missionária, eles estavam planejando. Paulo chama Barnabé e diz: olha, vamos fazer outra viagem, vamos continuar esse ministério de abrir igrejas, plantar igrejas. Ocorreu um problema. Uma viagem que eles foram realizar, Barnabé, que era da família de Pedro, era da família dos discípulos de Jesus, era aparentado com eles. Barnabé, ele levou um sobrinho chamado João Marcos, um jovem. Eu creio que os adultos não têm medo de assombração, mas tem jovens que ainda tem medo. Vai lá na igreja, desliga todas as luzes, vai lá dentro pegar sem ligar a câmera do celular, a lanterna. Fulano, vamos comigo. Nem na igreja. Não sei qual o medo que tem de encontrar a alma de quem. Eu digo isso porque já me deparei com uns jovens aí, saí assim, ó, no corredor ali. O que foi? Não, porque estava tudo escuro, aí eu... Os adultos acreditam que ninguém tem mais nesse medo, né? A gente pode desligar a luz hoje, mais tarde, mandar os irmãos entrarem. Misericórdia, pessoal, para que essas coisas, para que esses testes, né? Mas lá, João Marcos era novinho, era um jovem. Começou a viagem missionária, e aí, meu irmão, a coisa começou a complicar, perseguição, luta. João Marcos disse assim: rapaz, o negócio aqui não está bom não. Tio, quero voltar. Irmãos, uma coisa é hoje, você pega um voo daqui para São Paulo, está fazendo uma viagem missionária lá em São Paulo, aí eu quero voltar, pega outro voo de volta. Ah, não tem direto, pega para tal lugar, tal, e vem. Mas naquela época não era assim, querido. Pegava um barco, eram meses, andava a pé, dias. E quando ele disse: quero voltar, aí deu um nó na logística de Paulo e Barnabé. Deram um jeito lá, conseguiram encaminhar ele de volta. Vamos fazer uma outra viagem missionária. Paulo e Barnabé, vamos planejar aqui a viagem, vamos orar, tal. Está tudo organizadinho a viagem, vamos tal dia, vamos viajar. Aí Barnabé chega e diz: queria levar João Marcos com a gente. Aí Paulo disse: não, melhor não levar, o menino ainda pode ter algum tipo de reação de novo, quando vê assim umas pedradas. Não, deixar ele amadurecer um pouquinho mais. Barnabé disse: não, se não levar, ele não cresce, ele não amadurece, ele não deu oportunidade. Não vai levar, vou levar, não vai levar, não vai, irmão, eles brigam. E não vem você aqui dizer que foi uma briga santa não, porque eu não conheço briga santa não. Foi para carne mesmo. 2 homens de Deus foram para carne mesmo. O negócio foi que complicou lá, que eles brigaram mesmo. Eles diziam: eu também não vou com você, e eu também não quero que você vá comigo. Vocês estão pensando que é assim: a paz do Senhor, irmão, estou na graça, na paz.
Segue o seu caminho. Aleluia. Não, a Bíblia diz que eles brigaram mesmo. A gente enfeita, mas eles brigaram. Barnabé levou Marcos e foi fazer a obra missionária. Paulo foi e chamou Silas e disse: tu vai comigo. Silas foi e foram fazer a obra missionária. O que é que eu estou querendo dizer isso para você? Faça a obra. Não é porque eles brigaram que eles pararam de fazer a obra. Tem gente que ela fica ali carregando a ferida o resto da vida. Paralisa a vida com a mágoa do coração. Não anda mais. Gasta a vida e as energias só com o problema do passado. Está lá Marcos, junto com Barnabé, foram fazer a obra. Está lá Paulo, com Silas, foram fazer a obra. Faça a obra que Deus colocou na sua mão. Não é porque você teve problema com A, com B, ou com C, ou com o sistema, ou com alguma coisa que você tem que parar de fazer a obra, não. Faça a obra que Deus colocou na sua mão. 2 Timóteo 4, versículo 2. A primeira frase de 2 Timóteo 4, verso 2. Interessante que eu coloquei esse versículo aí, eu sempre fico relendo a minha ministração, esboço, e depois vou conferir os versículos para ver se está tudo certinho, que às vezes pode ser que eu digite um. E eu coloquei esse versículo, eu lia rápido, não tem nada a ver com a palavra. E eu li 2 vezes aqui sentado, rápido, isso não tem nada a ver com a palavra. Eu disse, mas peraí, eu coloquei esse versículo, tem a ver. E dessa vez não digitei errado não. É porque, querido, não leia o resto não. É só a primeira parte do versículo. Só a primeira parte. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora. Entendeu? O que ele está dizendo? Faça a obra no tempo e fora do tempo. Irmão, não espere passar a chuva, não. Faça na chuva. Não espere o sol passar, sair, se aquietar para vir a noite. Não, faça no sol. Faça na chuva. Faça na pedregulho. Faça no meio dos espinhos. Faça onde tiver que fazer. Faça a obra que Deus colocou na sua mão. Realize. Não seja a obra de evangelismo, não. A obra que Deus colocou na sua mão. Pode ser cuidar de alguém. Eu liguei para a pessoa não me atendeu. Vai lá. Aí eu não gosto de incomodar. Como é que você vai cuidar de alguém se você não chegar junto? Eu sou assim, eu fico na minha. Não fico na sua não. Deus te deu a obra para você cuidar. Ah, eu só vou pegar o bebê no berçário na sua casa mesmo, meu bebê, para dar comida se ele chorar. É assim que faz, é? Duvido. Quem é mãe aqui sabe. E o que eu estou dizendo? Vai lá e acorda o menino, está na hora de comer. Quem é que nunca fez isso? Está na hora, mas está dormindo, mas tem a hora. Tem a hora do remédio. Não, só quando ele acordar que eu vou dar o remedinho. Nada, vai dar no remédio, acorda o menino. Faça a obra em tempo e em fora de tempo. Amém? Queridos, é tempo de cura. Paulo, ele se curou da briga com Barnabé. Quando é que você vai resolver curar seu coração de um problema que você teve no passado? Quando é que você vai resolver curar teu coração de um vacilo, de um pecado, de uma queda que você teve no passado? Quando é que você vai resolver curar o teu coração de alguma falha que você cometeu na vida? Vai ficar o resto da vida. Ah, mas eu briguei, mas Barnabé. Eu falei de 3 personagens da Bíblia que eu fico admirado. Davi,
que continuou com a unção que ele tinha. Continue com a unção de Deus na sua vida. Eu falei de Pedro, porque ele não perdeu a importância, mesmo tendo falhado, negado Jesus, caído, fracassado. Jesus disse: você é importante. Pode até cantar aquela canção, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu plexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Qual valor? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemidos inexprimíveis, daí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante e cante, adore ao Senhor. Você tem valor. Você tem o Espírito. Foi isso que Jesus fez. Pedro, você é importante. Mas eu falei: você é importante. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, você é importante. Eu te preparei para ser um homem de Deus. Pedro, eu tenho uma palavra da sua vida, uma promessa sobre você. Venha me seguir, eu te farei pescadores de homens. E o homem lança a rede, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e milhares de pessoas se convertem. Você é importante, e quem está dizendo é Jesus. A terceira coisa é a cura que nós precisamos fazer na nossa alma. Vai ficar o resto da vida nessa nhaca de vida, de reclamando: eu errei, eu falhei, eu briguei, eu me separei, eu e Paulo e Barnabé, e a cantiga de brega, sofrência da vida. Ai, chega a dar pena. Já viu aquelas canções de crente mesmo? Chega a dar pena quando começa a cantar. Eu não vou nem dizer aqui não, porque tem gente aqui que canta. Mas quando começa a cantar, chega a dar pena. Você começa meu Deus, chora, ai, para de ai, irmão. Paulo foi fazer a obra, glória a Deus. Barnabé foi fazer a obra, glória a Deus. Faça a obra, glória a Deus. E o que aconteceu? Ficou para trás, não importa mais. Sabe, aquilo ali não importa mais, não interessa mais, não é mais importante na sua vida, já era. Olha para frente. Diga um amém bem forte. Amém. E para finalizar, o quarto e último personagem da Bíblia que eu queria trazer sobre, é justamente o causador do problema de Paulo e Barnabé. Quem foi o causador? Marcos, João Marcos. E eu gosto especificamente, eu tenho um carinho especificamente com aquilo que aconteceu na vida dele. Por quê? A primeira coisa que eu queria rapidamente abrir sua Bíblia aí rapidamente. O que é que ele fazia ali? É a pergunta que eu estou fazendo. O que é que ele fazia ali? Você sabia que quando Jesus foi preso, tinha um jovem, um adolescente, que estava seguindo Jesus? Para tipo assim, saber onde é que Jesus... Ninguém sabe dizer na verdade o que ele estava fazendo ali. Só disse assim, que quando a polícia disse assim: pega! Marcos capítulo 14, verso 51 e 52. Só está no Evangelho de Marcos, porque
todos os escritores bíblicos, todos os estudiosos bíblicos, todo mundo diz, esse menino era Marcos. Marcos 14:51, um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, 52, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Está na Bíblia, irmão. Você pergunta, para que está na Bíblia? Isso não acrescenta nem diminui sua fé em nada. Será? Na Bíblia não tem nada por acaso. Sabe por que isso aí está escrito na Bíblia? Para dizer assim, ó, Marcos desde o início que era curioso, não sei o que ele foi fazer lá, mas só sei de uma coisa, todo mundo crê que esse rapaz aí era Marcos. Digamos que ele tinha aí uns 14 anos, ele vai enrolado só no lençol, quando a polícia diz, pega, meu amigo, já viu o menino correndo, soltou o lençol, foi-se embora, que ninguém chega perto desse menino aí. O que é que ele estava fazendo ali? Quem sabe? Ninguém sabe. Existem várias suposições, mas a gente não vive suposição. Outro exemplo, ele é o centro da briga entre Paulo e Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36. Rapidamente, estamos chegando ao final. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36. Então os apóstolos, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João também, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ah, irmão, eu quero levar João Marcos. Não leva. Começaram a conversar bem assim, educadamente, né? Mas a Bíblia diz, a Bíblia não engana ninguém não. A Bíblia mostra que nós somos seres humanos, carnais, e falhamos. Tiveram, verso 39, um desentendimento tão sério, isso é educadamente falando, eles brigaram, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, porque quem foi também com Paulo foi o escritor, ele que anda depois com Paulo, então ele sabe as histórias de Paulo, mas o escritor não foi com Barnabé, então ninguém sabe as histórias de Barnabé, mas que Barnabé fez a obra, fez. Entendeu, irmão? Então, quem é o centro da briga? Marcos. Irmão, preste atenção. Marcos tem uns 13 para 14 anos. Jesus está sendo preso e ele vai seguindo Jesus. Um guarda, quando percebe aquele menino ali, diz: pega ele. Diz o texto, ele sai correndo. Tá. Marcos agora já é um jovem, já não é adolescente, agora já é um jovem. Ele vai para a primeira viagem missionária, uma das viagens missionárias lá de Paulo e de Barnabé. E ele então, na metade da viagem, uma parte da viagem, ele dá um trabalho que só, irmãos, porque já fez alguma viagem com alguém que dá trabalho, irmãos? Já fez viagem com gente que dá trabalho? Ah, eu quero voltar para a mãe, estou com saudade de mãe. Eu quero voltar. Está um desespero. Estou com medo. E no avião, se for no avião, já viajou com alguém no avião, me tira daqui, eu quero descer. Como? Vai abrir a porta, tu tem paraquedas para abrir a porta e jogar você aí? Marco deu trabalho. Marco vai na... Mas o tema aqui é: Marcos deu a volta por cima. O que me chama a atenção é que ele foi um menino curioso, um jovem que criou problema para os outros. E ele podia ter dito assim: eu só dou problema, eu só causo problema, não é verdade? Talvez alguém esteja aqui dizendo assim: quando eu era adolescente, quando eu era jovem na igreja, eu só criei problema. Então chegou a hora de você dar a volta por cima, como Marcos deu.
um exemplo de transformação. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4:11. Segundo Timóteo 4:11. Paulo está aqui preso em Roma, escrevendo a Timóteo, um filho muito amado. E Pedro está fazendo as recomendações finais a partir do verso 9. No verso 9 ele começa as recomendações finais a Timóteo. Ele diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente, outra pessoa, Crescente, foi para a Galácia. E Tito para a Damácia. Não quer dizer que esses irmãos se desviaram, não, só o Demas. Os outros foram fazer a obra em outras cidades. Agora, observe o verso 11. Só Lucas está comigo. Quem ficou com ele o tempo todo foi Lucas. Aí ele dá um recado para Timóteo: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Mas tem uma tradução na Revista Atualizada assim: porque ele me é muito útil para o ministério. Aquele menino pelado, correndo com medo da polícia, aquele jovem que criou problema para dois grandes homens de Deus, agora era muito útil na vida de Paulo. Isso se chama dar a volta por cima. Você pode ter causado e ter sido problema na sua adolescência e juventude, mas Deus quer contar com você para que você seja muito útil na obra dele. Quando se cai, se erra, se peca, não pode se agarrar ao erro, tem que se agarrar a Jesus. Ele é misericórdia, Ele é perdão e Ele é vida. Você veio aqui para o Senhor te dizer isso. Você está ouvindo isso porque você precisava ouvir isso, curar teu coração, parar de viver sob acusação. Olha Pedro, não. Pedro não é o negão, ele não vive negando. Pedro é um homem de Deus. Pedro é um homem que revelou quem era Jesus, Filho do Deus vivo. Pedro é um homem que andou por cima das águas. Pedro é um homem que no primeiro mensagem pregada ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Pedro é aquele que vai na casa de Cornélio e quando está sendo ministrada a palavra, o Espírito Santo batiza todo mundo naquela casa. Pedro é um homem usado por Deus para trazer bênção para a igreja do Senhor. É isso que Pedro é. Davi pecou, mas não renunciou ao reino. Se você errou, não renuncie a Deus, não renuncie à obra, não renuncie ao ministério. Seja perdoado e seja restaurado. Davi foi perdoado e ele morreu servo de Deus. E ele morreu servo do Senhor. O Senhor o perdoou.